Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre cardinal numbers telling the time, no caso os números cardinais, né? E falar também sobre as horas, ok? O que é que são os cardinal numbers? Eles são utilizados para numerar seres e objetos. Nós também utilizamos os números cardinais quando queremos falar de endereços, preços, quantidade, idade, número de telefone e dizer as horas. Nós temos um exemplo de frase aí abaixo, né? How old are you? Qual é a sua idade? E aí a pessoa responde, né? I am 12 years old. Eu tenho 12 anos de idade, né? Quando você quer expressar aí quando você quer falar de alguma coisa, né, que envolve números, você vai utilizar os cardinal numbers, ok? Eles são ditos da seguinte forma em inglês. Nós temos o número 0, que em inglês nós falamos zero, ok? Número 1, que é one. Número 2, two. Número 3, three. 4, four. 5, five. 6, six. 7 é o 7. 8 nós temos eight. 9, nine. E 10 nós dizemos 10, ok? Nós temos aí os primeiros 10 números, né, em inglês. A partir do 11 ao 20 nós temos 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19 e 20 nós temos o 20. Se vocês pararem aí para observar, nós temos o início aí de alguns números, né? No caso ali do 2, do 12 até o 19, nós temos ali o início das palavras muito parecido com o 2, dos números que vão do 2 até o 9, ok? E eles vão finalizar aí com os teen, né? A palavra teen, aí no final, que eles vão indicar aí que são números jovens, entre aspas, ok? Teen, né, em inglês quer dizer adolescente, então é até uma forma aí de vocês lembrarem, né, os números em inglês. No caso do 13 até o 19, nós temos 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, ok? Essa finalização aí, né, ela vai indicar que são números mais jovens, ok? Portanto, vocês já podem até lembrar delas quando forem ver os números em inglês, ok? Em algum local escrito, ok? Nós temos também os compound numbers. O que é que são esses compound numbers? São os números que são compostos, né? Nós temos ali um exemplo que vai do número 20 até o 29, no caso em inglês 20 até o 29, né? Observem ali na tabela, né? Para praticar em casa e falar comigo também os números em inglês. Nós temos 21, que é 21, 22, que é 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, que é o 27, 28, 28, 29, 29, ok? Eles são, né? Eles indicam aí que existe mais de um número, portanto, nós vamos chamar eles de compound numbers, números compostos. A partir dos números maiores, no caso 30, 40, 50, nós iremos utilizar a terminação T e Y, né? Nós vemos ali no exemplo ali da tabela o número 30, que ficaria 30, 40, 40,
50, 50, 60, 60, o 70, 70, 80, 80 e o 90, 90, né? Nós iremos utilizar esse T e Y aí no final das palavras para indicar que eles são números, né, números maiores, no caso números um pouco mais velhos, no caso 30, 40, né, são números aí mais arredondados, digamos assim. Nós temos os últimos números, né, 100 ou 100, que nós iremos falar no caso o número 100. Nós temos o número 1000, que significa one ou 1000 em inglês. E também temos 1 million ou a million, né, que significa 1 milhão em português, ok? Compound numbers. Quando escrevemos o número por extenso, usamos um hífen para ligar a unidade e a dezena. Observem ali que nós temos o número 56, né? 56 em inglês. A unidade nós iremos colocar o número, né, simples, 6, e a dezena 50, porque, né, como ele está indicando ali o número 50, nós iremos utilizar o número com a finalização TY e o número, né, que vem após esse 50, no caso 56, esse número 6, como é a unidade, ele somente será, né, pronunciado o número do jeito que ele é, ok? Na forma original. Telling the time. Para perguntar as horas em inglês, podemos utilizar as seguintes perguntas. Nós iremos utilizar aí os números, né, para poder falar as horas, né? Se vocês verem aí a questão aí das horas, ela envolve muito a questão de números, né? Nós temos ali 3 perguntas simples que nós podemos utilizar para fazer perguntas em relação à hora. Nós temos a primeira, what time is it? Que hora é agora? Né? What's the time? Qual é o horário? E a terceira, do you have the time? Você tem horas? Né? Geralmente quando a pessoa ela tem alguma dúvida em relação às horas, ela faz alguma dessas perguntas. E aí nós temos, né, um diálogo, um pequeno diálogo ali embaixo, né, utilizando esse exemplo aí de horas. Nós temos a pessoa A e pessoa B, no caso aquele que pergunta, né, e o outro que responde. A primeira nós temos, excuse me, what time is it? Com licença, que hora é agora? E aí a pessoa responde, it's 2 o'clock, né, são 2 em ponto, 2 horas em ponto. E aí a pessoa diz thanks, né, obrigada, e a outra responde you're welcome, né, de nada. Tivemos aí um exemplo de como se perguntar, né, as horas em inglês. E agora nós iremos ver como que nós iremos falar essas horas em inglês, ok? Existem 2 formas de dizer as horas em inglês, a forma americana e a forma britânica. Lembrando também que existe sim essa questão do inglês ser falado em vários países, porém nós iremos ficar com essas formas americana e britânica somente para vocês verem a diferença entre essas 2 formas de falar inglês, ok? A primeira nós temos it's 2:20, né? São 2:20. E a próxima, na forma britânica, nós temos it's 2:20, no caso 20 past 2, 20 minutos após as 2 horas, ok? Em português nós também dizemos as mesmas formas, porém, né, existe países que utilizam mais uma forma do que a outra quando se referem às horas. Telling the time the British way, dizendo a hora ou as horas, né, no modo britânico. Nós temos ali um relógio, ok? Esse círculo aí, ele representa um relógio. E do número 12 até o número 6, nós iremos utilizar past, ok? Tudo que tiver pro lado direito aí da tela de vocês será falado past, ok?
E se for o oposto, né, no caso aí do 6 até o 12, nós iremos utilizar o to, ok? Nós temos ali exemplo de frase. What time is it? Que hora é essa, né? Nós temos it's 10 past 2, 10 minutos após as 2. Nós temos 25 past 2, no caso, 25 minutos após as 2, né? Ou então até 2h25. Nós temos 25 to 3, 2h35. Nós já vemos que faltam 25 minutos para as 3. E 2h50 nós temos 10 to 2. Faltam 10, né, para as 2. Nós também podemos separar esse relógio em 4 partes. Cada parte desse relógio será, né, nomeado, será chamado de 1/4. Em inglês, a quarter, ok? E, né, esse 1/4 aí, cada um vai compreender 15 minutinhos, né, dentro de um relógio. Se vocês verem aí a imagem, vocês vão entender bem, né, como que funciona essa questão aí do relógio. E ali embaixo nós temos ainda na imagem uma palavra half, que significa metade, ok? Vamos ver agora os exemplos, né, de frases para vocês entenderem melhor como se aplica. What time is it? No caso, que hora é essa? E aí a pessoa, né, pode responder it, e aí nós temos ali as duas traduções, né? A quarter, 15 minutos, ou então 15 minutes, ou então half, que compreende aí 30 minutos, né? Ou 30 minutes, que é exatamente a metade de 1 hora. 2h15, nós temos a quarter past 2, né? Nós temos 15 minutos após as 2, por isso que nós dizemos, né, a quarter past 2, 2h15. 2h30, nós iríamos falar half past 2, né? Nós falamos aí meia hora após as 2, no caso 2h30. E às 2h45 nós temos a quarter to 3, no caso 15 minutos para as 3, ok? Pay attention, prestem atenção em uma dica importante. Nós vamos utilizar as expressões AM e PM para indicar quando o horário ele ocorre antes ou depois do meio-dia. Se você quer falar uma hora que é antes do meio-dia, você vai utilizar AM. E se você vai utilizar, né, vai falar aí a hora após o meio-dia, você vai dizer PM, ok? Nós temos ali, quando falamos sobre horas exatas, nós utilizamos a expressão o'clock, né? A primeira, it's 2 o'clock, vai ser 2 horas em ponto. Então, esse clock aí, ele vai, né, dizer que você vai se referir à hora em ponto. Ali nós temos um relógio, né, que indica, nós podemos dizer essa hora de 3 formas. Nós temos a primeira ali, it's 12 o'clock, né, 12 em ponto. Se você quer se referir ao meio-dia, você vai utilizar it's midday. E na última opção nós temos it's midnight. Se for à noite, você vai dizer, né, é meia-noite. Uma única curiosidade, nós temos ali 3 ponteiros, né? O primeiro ali em cima, o minute hand, vai ser o ponteiro que vai indicar os minutos. O menorzinho azul vai ser o que vai indicar as horas, né? Chamado também de hour hand. E o último, né, mais fino, que geralmente vai indicar os segundos, ele é chamado de second hand, ok? Nós iremos finalizar nossa aula por hoje, ok? Para mais informações, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau. Vejo vocês na próxima aula.